Olá, professor, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as leis que regulam o uso da internet no Brasil. Esta apresentação ela faz parte do que nós apresentamos aos professores aqui em Marabá, na nossa terceira formação continuada, em que o tema foi Cultura Digital na Prática. Quando nós falamos em internet na escola, primeiramente a gente pensa nas ferramentas como computador, celular, inteligência artificial, redes sociais, plataformas educacionais de modo em geral. Mas antes de pensar na ferramenta, precisamos compreender que existem um conjunto de direitos, deveres e responsabilidades envolvendo o ambiente digital. E o objetivo dessa conversa não é transformar você, professor, em um advogado. É mostrar que conhecer minimamente essa legislação pode nos ajudar a utilizar a tecnologia com mais segurança, intencionalidade pedagógica e responsabilidade. E a primeira lei que eu faço referência é a nossa Constituição Federal de 1988, em que todos os direitos e deveres de cada cidadão brasileiro começam. Tudo começa pela Constituição Federal. Os direitos que nós temos fora da internet, eles continuam existindo dentro dela. Liberdade de expressão, privacidade, imagem, intimidade, sigilo das comunicações também precisam ser respeitados no ambiente digital. E isso ganhou ainda mais força quando a proteção de dados pessoais, né, que é através da emenda constitucional número 115 de 2022, passou a ser incorporada na nossa Constituição e passou então a ser reconhecida como um direito fundamental. Então, nós professores, alunos e a escola como um todo, quando nós trabalhamos com fotografias de alunos, cadastros, plataformas, aplicativos ou qualquer outra informação pessoal, nós não estamos lidando apenas com tecnologia. Nós estamos lidando com direitos fundamentais. Uma outra lei muito interessante de nós conhecermos e também trabalharmos com os nossos alunos no aspecto cultura digital dentro da BNCC Computação é a Lei Caroline Dickmann, a lei número 14.155 de 2021. Essas leis, elas nos ajudam a compreender que determinadas ações realizadas no ambiente digital não são apenas brincadeiras ou comportamentos inadequados. Algumas delas podem configurar crime, por exemplo, invadir um dispositivo, acessar informações sem autorização, utilizar dados obtidos indevidamente ou praticar fraudes pela internet podem gerar consequências jurídicas na escola. Isso reforça a necessidade de nós trabalharmos segurança digital com os nossos alunos. Senhas, golpes, links suspeitos, acesso indevido a contas e compartilhamento de dados precisam fazer parte da nossa educação digital. E a lei Caroline Dickmann, ela trata dos crimes informáticos. A primeira versão dela vai tipificar aí a questão da invasão de dispositivos informáticos. Para complementar a aplicabilidade dessa lei, foi criada a Lei número 14.155 de 2021, que aumentou as penas para os crimes informáticos e aperfeiçoou regras relativas à invasão de dispositivos, furto mediante fraude eletrônica e também fraudes praticadas pela internet. Agora eu quero chamar a atenção para uma lei que ela é muito importante, que nós, educadores e alunos, precisamos conhecer. É o Marco Civil da Internet. É, na verdade, uma das principais referências sobre direitos e deveres relacionados à internet no Brasil. Mas, para nós educadores, existe um ponto extremamente importante, que é o artigo 26 da Lei 12.965 de 2014, que é o Marco Civil da Internet. Esse artigo ele diz o seguinte: o dever do Estado de prestar educação inclui capacitar os estudantes para o uso seguro, consciente e responsável da internet, integrando as práticas educacionais para a cidadania,
cultura e desenvolvimento tecnológico. Os artigos 27 e 28 também tratam da inclusão digital, cultura digital e também políticas relacionadas à internet. Então, o Marco Civil da Internet ele aponta para a necessidade de educação dos nossos alunos para que tenham esse uso crítico, ético e responsável. Uma outra lei, que na verdade é um decreto, que nós precisamos ter propriedade, conhecê-lo, é o decreto número 8.771 de 2016, que fala sobre a regulamentação, ou seja, a aplicação do Marco Civil da Internet. Esse decreto ele detalha neutralidade da rede, proteção e guarda de dados e registros, segurança e deveres dos provedores, e para a implementação e melhoramento do que dizia esse decreto, houve aí um outro decreto, que foi o 12.975 de 2026, que vai aprimorar a aplicabilidade aí do Marco Civil da Internet. E é interessante a gente lembrar que depois do Marco Civil foi necessário então detalhar algumas regras que seriam aplicadas. E é isso que versa o decreto 8.771. Ele trata de questões como segurança, proteção e guarda de dados, registros e neutralidade da rede. Para nós, educadores, o importante é perceber que, por trás de cada acesso, cadastro e plataforma, existem dados sendo produzidos e armazenados. Portanto, utilizar a tecnologia educacional também exige preocupação com segurança, privacidade e responsabilidade no tratamento dessas informações. Uma outra lei bem recente e que nós precisamos também ter propriedade da mesma é a lei número 15.211 de 2025, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou ECA Digital. O ECA Digital entrou em vigor em 17 de março de 2026. Ele foi regulamentado pelo decreto número 2.880, também de 2026, e disciplina especificamente a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. Abrange também plataformas, redes sociais, aplicativos, serviços digitais, tratamento de dados, publicidade, mecanismo de supervisão parental, verificação etária e proteção contra conteúdos e práticas prejudiciais. É uma questão muito próxima da nossa realidade. Crianças e adolescentes estão conectados cada vez mais cedo, isso é uma realidade. A legislação, então, ela passa a olhar especificamente para a proteção de crianças e adolescentes nos ambientes digitais. Isso envolve redes sociais, aplicativos, plataforma, publicidade, tratamento de dados, mecanismo de supervisão parental, como já falamos, verificação de idade e proteção contra conteúdos prejudiciais. Para nós educadores, isso reforça uma ideia. Criança conectada, ela precisa de orientação, acompanhamento e proteção. Não basta saber mexer no celular. Competência técnica não significa maturidade digital. Uma outra lei que o professor ele também precisa saber da existência e trabalhar com seus alunos é a lei número 13.185 de 2015, que fala sobre o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, ou bullying. Essa lei reconhece expressamente o cyberbullying, isto é, práticas de intimidação realizadas por meio da internet e das tecnologias digitais. E ela tem aplicação direta no ambiente escolar. Quando o bullying passa para o ambiente digital, surge aquilo que conhecemos como cyberbullying. E ele pode ser ainda mais agressivo. Por quê? Porque ultrapassa os muros da escola. Uma mensagem, uma fotografia ou um vídeo podem circular rapidamente e atingir centenas de pessoas. Por isso, situações iniciadas em grupos de mensagens ou redes sociais muitas vezes chegam até a escola e afetam diretamente a convivência escolar. Precisamos ensinar aos estudantes que o ambiente digital também exige respeito, empatia
e responsabilidade. Outras duas leis que o professor também precisa estudar é a Lei número 13.718 de 2018 e também a Lei 13.772, ambas de 2018. Por quê? Essas duas leis, elas são importantes para a educação digital e proteção de estudantes, porque elas tratam, entre outros aspectos, da divulgação não autorizada de conteúdo íntimo e do registro não autorizado da intimidade. Condutas desse tipo frequentemente ocorrem por celulares, aplicativos e redes sociais. Essas duas leis, elas versam sobre um assunto delicado, mas que é necessário que nós trabalhemos. Hoje, praticamente todo estudante possui acesso a uma câmera por meio do seu celular. Isso significa que produzir e compartilhar uma imagem se tornou extremamente fácil, mas é preciso que a gente lembre que facilidade tecnológica não significa liberdade para fazer qualquer coisa. Registrar momentos de intimidade sem autorização ou divulgar conteúdo íntimo podem gerar consequências muito sérias. Por isso, educação digital também significa ensinar consentimento, respeito à imagem e responsabilidade antes de fotografar, gravar ou compartilhar qualquer conteúdo. E dentro dessa temática da autorização de imagem, de uso de conteúdo, foi criada ainda a Lei 9.610 de 1998, que é a Lei de Direitos Autorais, e também a Lei 9.609, também de 98, que é a Lei do Software. Existe uma frase que nós precisamos desconstruir. Se está na internet, eu posso usar. Na verdade, não é bem assim. Fotografias, músicas, textos, vídeos, livros, softwares e outros materiais podem estar protegidos por direitos autorais. Isso também vale para atividades pedagógicas. Nós precisamos ensinar os nossos estudantes a pesquisar, utilizar fontes, reconhecer autoria e compreender também que copiar não é a mesma coisa que produzir conhecimento. Essa discussão ela se torna ainda mais importante agora, quando nós trabalhamos aí dentro da inteligência artificial e da produção de conteúdos. A lei dos direitos autorais, juntamente com a lei do software, elas regulam a utilização de texto, fotografias, vídeos, músicas, livros e outros conteúdos que são protegidos. São relevantes para professores e estudantes, porque estar disponível na internet não significa que uma obra possa ser copiada, modificada ou redistribuída livremente. E é isso que, infelizmente, a gente vê acontecer muito nos tempos atuais. A utilização pedagógica também ela deve observar direitos autorais e suas exceções legais. Uma outra lei fundamental para nós trabalharmos com os nossos alunos acerca da cultura digital é a lei número 13.146 de 2015, que é a Lei Brasileira da Inclusão. Tecnologia educacional, ela só cumpre plenamente o seu papel quando consegue incluir. E a Lei Brasileira de Inclusão nos lembra que a acessibilidade também precisa existir no ambiente digital. Não adianta termos uma plataforma extremamente moderna se um estudante com deficiência não consegue utilizá-la. Isso envolve pensarmos em recursos de acessibilidade, formatos digitais adequados e tecnologias assistivas. Portanto, quando planejamos uma atividade digital, uma pergunta importante deve ser: todos os meus estudantes conseguem participar dessa experiência? A Lei Brasileira de Inclusão, ela determina acessibilidade em sites mantidos por empresas com sede ou representação no Brasil e por órgãos públicos. Essa lei também relaciona tecnologia e educação inclusiva, determina formatos digitais acessíveis e incentiva tecnologias da informação como instrumentos de inclusão educacional. Outra lei que os nossos alunos precisam saber da existência é a Lei 14.533 de 2023, que é a Política Nacional de Educação Digital.
a PNED. Para quem trabalha diretamente com educação e tecnologia, essa lei é uma legislação fundamental. Por quê? Porque a Política Nacional de Educação Digital, ela organiza essa discussão em 4 grandes eixos: inclusão digital, educação digital escolar, capacitação e especialização digital, e pesquisa e desenvolvimento em tecnologias da informação e comunicação. Observe que um desses eixos fala diretamente para nós, profissionais da educação. Não podemos falar em educação digital dos estudantes sem falar também em formação digital dos professores. E é justamente por isso que momentos de formação como esse são importantes. A Lei número 14.533, ela é provavelmente uma das leis mais importantes para uso pedagógico das tecnologias digitais, depois da LDB e do Marco Civil. Repito, por quê? Porque criou-se aí os 4 eixos: inclusão digital, educação digital escolar, capacitação e especialização digital e pesquisa e desenvolvimento em tecnologias da informação e comunicação. E agora, provavelmente uma das leis mais comentadas no ambiente escolar e pedagógico, que é a Lei número 15.100 de 2025, a lei que fala sobre o uso de celulares e dispositivos eletrônicos na escola. Nós temos observado em algumas escolas por onde a gente passa, e assim que a gente entra no ambiente da escola, a gente já vê ali no mural, com letras garrafais bem grande: proibido o uso de celular no ambiente escolar. Na verdade, a Lei 15.100, ela não proibiu, ela restringiu e ela orienta a utilização de celular e dispositivos para fins pedagógicos. E é interessante nós compreendermos corretamente esta lei. Como falei, ela não proíbe a tecnologia educacional. Ela proíbe, em regra, sim, o uso de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais pelos estudantes durante aulas, recreios e intervalos, desde que não seja, na sala de aula para fins pedagógicos. Aí, de fato, a lei veda esse uso. O parágrafo 1º do artigo 2º autoriza expressamente o seu uso em sala de aula para fins estritamente pedagógicos ou didáticos. Claro, sob orientação dos profissionais da educação. Tem também exceções aí na lei para a questão de acessibilidade, inclusão, saúde e garantia dos direitos fundamentais. Ela vai nortear e nós vamos perceber aqui na sequência já que depois da Lei 15.100 veio aí o decreto número 12.385, que é a regulamentação da lei dos celulares na escola, a regulamentação da Lei 15.100. E nesse decreto aí está colocando de modo bem claro que a Lei 15.100 ela vai além da simples proibição. Determina que as escolas incluam em seus regimentos internos e propostas pedagógicas critérios para a utilização pedagógica dos aparelhos, orientação às famílias, formação de professores, formas de guarda dos dispositivos e ações de educação digital para o uso seguro e equilibrado das tecnologias. Então esse decreto ele deixa ainda mais claro essa responsabilidade. Por quê? Ele mostra que não basta recolher celulares ou colocar uma placa dizendo que o uso é proibido. A escola precisa estabelecer critérios, orientar as famílias, formar os professores, definir procedimentos e desenvolver ações de educação digital. E isso muda bastante a nossa perspectiva. O desafio não é apenas controlar dispositivos. O desafio é construir uma cultura de uso consciente, equilibrado e pedagogicamente intencional da tecnologia. Uma outra, na verdade não é uma lei nem um decreto, é uma resolução, que é a resolução do Conselho Nacional de Educação e do Conselho de Educação Básica, número 2, de 21 de março de 2025. Como falei, não é uma lei, mas é uma norma nacional do Conselho Nacional de Educação, expressamente importante para as escolas. Por quê? Porque institui as diretrizes operacionais
nacionais sobre o uso de dispositivos digitais em espaços escolares e sobre a integração curricular da educação digital e mediática. Portanto, essa resolução transforma a discussão do celular na sala ou na escola em algo mais amplo. Não basta simplesmente proibir, é necessário ensinar educação digital e midiática. Essa resolução ela amplia mais o nosso olhar, mostra que a discussão sobre dispositivos não pode ficar restrita à proibição ou liberação do celular. Nós precisamos falar de educação digital e também de educação midiática. Isso significa ensinar nossos estudantes a utilizar a tecnologia, mas também a interpretar aquilo que encontram na internet, identificar desinformação, avaliar fontes, compreender algoritmos, analisar conteúdos, produzir mídia com responsabilidade e agir eticamente nos ambientes digitais. O estudante precisa aprender não apenas a consumir tecnologia, mas sobretudo, a pensar criticamente sobre ela. E eu encerro essa reflexão sobre as leis que orientam o uso da internet com a seguinte frase: conhecer as leis que orientam o uso da internet na educação é transformar a tecnologia em aprendizagem com propósito, segurança, ética e responsabilidade. O nosso papel enquanto educador não é colocar a tecnologia em um pedestal, mas também não é tratá-la como que se ela fosse inimiga da educação. Tecnologia é ferramenta. O que determina sua contribuição para a aprendizagem é a intencionalidade pedagógica, a mediação do professor e a forma como nós ensinamos nossos estudantes a utilizá-la. Conhecer as leis nos dá segurança para trabalhar. É mais do que evitar problemas. Esse conhecimento nos ajuda a formar cidadãos digitais mais conscientes, críticos, éticos e responsáveis. No final das contas, não estamos apenas ensinando nossos estudantes a utilizar a internet. Estamos ensinando como eles devem viver e conviver em uma sociedade cada vez mais digital.